Cara, Rony, primeiramente, obrigado aí por ter topado estar aqui conosco. A gente foi ali, marcou uma data, desmarcou, marcou de novo e no fim deu certo, né? Exato, é assim, né? Nossa vida é assim, né? Mas que bom que deu certo, Bruno. E importante que no final que dá tudo certo e estamos aqui hoje. Exatamente. Antes da gente começar a entrar no nosso bate-papo aqui, eu só queria dar alguns recadinhos, principalmente para quem é novo aqui, quem está participando da primeira vez. Cara, a ideia disso aqui no Google Meet é que é justamente uma gravação, tá? Então, a ideia é a gente estar gravando aqui, eu vou editar o material, depois eu vou subir para o YouTube, mas eu gosto de convidar as pessoas para participar dessa gravação, dos bastidores aqui da gravação, né? E a ideia de trazer o pessoal é justamente para poder interagir. Então, quem está aqui agora no ao vivo, cara, pode levantar a mão, pode mandar uma pergunta aqui no comentário que eu vou moderando e trazendo aqui para o Rony. A ideia é criar um grande diálogo. Então, por isso que eu trouxe até para eu sair do YouTube e dessas plataformas de streaming, para justamente a gente eliminar essas barreiras, né? Que de um lado está eu e você conversando, do outro lado está a audiência ali e a gente não tem essa conexão. Então, acho que aqui dentro do Google Meet a gente consegue trabalhar de uma forma melhor e aí a gente aproveita também a sua presença aqui, a sua experiência, para a gente poder ter essa troca aí com todo mundo, tá? Maravilha. Então, fiquem à vontade para perguntar, mandar comentários aqui no chat, que eu vou moderando. E só alguns recadinhos aqui, os próximos diálogos. Dia 19, então semana que vem a gente pula, a gente não vai ter nenhum encontro na semana que vem. Na outra semana, a gente tem um papo com a Juliana, né, aquela VP do Seed of Dreams, e ela vai trazer muito essa concorrência, disputa ali da Universal Studio versus a Disney, né? E como que a Universal, que é uma marca ali que está na segunda posição, como que ela vem fazendo em relação à experiência do cliente para cada vez mais diminuir esse gap ali da Disney, né? E depois, na semana seguinte, no dia 25 de agosto, a gente tem a Melissa Casagrande, que ela durante muitos anos, foi executiva do mercado. A última passagem dela foi no grupo do Outback. Então, ela era dada operações, marketing e experiência do cliente, né? Eu brincava com ela na época que ela tinha a melhor cadeira, que ela tinha todos os principais desafios ali de uma gestão de experiência do cliente, né? Que é operações, marketing junto com ela. Então, isso dava uma vantagem competitiva para ela ali na hora de pensar em ações e tudo mais. E ela tirou um sabático. E ela ainda está nesse sabático se redescobrindo, pensando o que vai ser da vida dela. Então, vai ser um papo mais diferente, digamos assim. Não vai ser menos sobre negócios, mas sobre pessoa, né? Sobre comportamento, sobre momentos e tudo mais. Então, acho que vai ser um papo bem legal. E depois, na outra semana, ainda não está aqui, ainda vou lançar. A gente vai ter um papo com o Marcos Lemo. Ele é da Embraer, só que ele é um ex-capitão da Esquadrilha da Fumaça. Ele vai trazer muito essa questão da cultura, do trabalho em equipe, que ele trouxe da Esquadrilha, né, da Esquadrilha da Fumaça. Então, acho que vai ser também um papo bem diferente, bem legal. Pessoal, é isso. Rony, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui conosco nesta manhã. E vamos lá, vamos começar. Eu sempre começo aqui com duas perguntas, né? Já virou clichê, né? Que já tem tantos episódios aqui, mas a ideia é para a gente poder te conhecer um pouquinho e conhecer um pouco do seu olhar, tá? Então, a primeira pergunta é: quem é o Rony, além do crachá? Bom, vamos lá. Essa é bacana porque começa assim, né? Já explica um pouquinho quem que é essa cara aí, né? Quem que é esse cara que tá aí. Bom, o Rony é um profissional de hotelaria de 46 anos, né? Mas antes de ser um profissional de hotelaria, o cara é um apaixonado pela vida. Sou pai de 2 filhos, uma filha de 16, vai fazer 16 daqui 2 semanas, e um pequeno príncipe de 5. Então, eu tenho uma de 15, quase 16, e um de 5. Já vivo montanhas russas de emoção todos os dias em casa, né? E depois a gente vem para o trabalho e continua. Sou casado com uma hoteleira também, né? A gente está casado, a gente está junto há mais de 10 anos. Então, minha filha do meu primeiro casamento, eu estou casado com a Vanessa já há mais de 10, estou junto com a Vanessa há mais de 10 anos. Também é hoteleira há mais de 20 anos também. Então, entende um pouco essa nossa loucura, essa nossa rotina. Cara, sou praticante de esporte também, assim como o Bruno, né? Não corro maratona,
que nem ele, mas faço minhas corridinhas aí de 10, 12 quilômetros, gosto de bicicleta, gosto de escalada e alpinismo também, né? Gosto muito de coisa diferente. E de final de semana, uma vez por mês, eu tenho um grupo de amigos que a gente vai para andar de trilha de moto. Então, bem diferente do ambiente da hotelaria, de terno, gravata, aí é lama, é barro, é tudo de diversão. A gente volta a ser adolescente de novo. É o oposto da hotelaria, né? Totalmente oposto, mas é uma válvula de escape, assim, a gente volta renovado, é bem gostoso. Boa, legal. Seja bem-vindo, então, Rony. Obrigado, Bruno. Segunda pergunta aqui, o que é a experiência do cliente para o Rony? Cara, é muita coisa, né? A gente, como tem bagagem, eu tenho 24 anos de hotelaria, né? Entrei como todo mundo entra, em categoria de base. Entrei como recepcionista, trabalhei como auditor noturno de madrugada, mais de 5 anos. Então, quando eu fazia faculdade de manhã, eu trabalhava de madrugada, saía da faculdade, do trabalho, ia para a faculdade logo cedo de manhã. Então, tinha uma rotina muito pesada e eu tive uma primeira experiência de hotelaria ICX num ambiente de hotelaria muito complexo, mas que forma muito bem. Então, geralmente você tem hotéis. Aqui eu tô hoje como gerente geral no Pullman Ibirapuera. Somos 220 colaboradores aqui nesse hotel. Trabalhava no hotel grande também à época, onde tinha, sei lá, 200, 300 pessoas trabalhando durante o dia, mas na madrugada desse hotel tinham 12, 13 pessoas. Então, você é extremamente dependente um do outro e você trabalha num ambiente onde você precisa de colaboração e, mais do que isso, você tem 500 hóspedes para 12 pessoas ajudarem. Então, em determinados momentos, você ajuda em tudo. Já lavei roupa de madrugada para hóspede, já ajudei a arrumar cama, já fiz sanduíche na cozinha para atender grupo que estava chegando 2, 3 da manhã e era recepcionista. Então, experiência do cliente é quando você consegue, para mim, né? Quando você consegue passar para o outro lado, que tem uma expectativa, imagine o cenário que for, né? Um hóspede a negócio, um casal viajando num momento especial, uma família indo viajar e visitar outra parte da família. Eles têm expectativas e eles vão passar pelo seu negócio. O meu sendo hotel, pouco importa se tem 12, 15, 50 pessoas de madrugada, se é um grupo chegando, se não é. Tudo tem que acontecer por trás da cortina para que quando eles cheguem, a coisa flua de uma forma natural, bacana, as interações sejam positivas, sejam naturais também, né? Quando você consegue transmitir naturalidade, nada de robótica, o outro lado entende melhor. Eu acho que tem coisas que se sente, você não consegue fazer. Quanto mais você se sente, melhor. E para mim, a experiência do cliente é algo simples que você consegue tocar, que o cliente ele se sente extremamente bem, mas ele não consegue nem identificar o que foi, assim, sabe? Cara, foi gostoso. A gente tem sensações assim, né? Cara, eu não consigo nem dizer o que foi o ápice disso, mas eu me senti bem em diversas interações, em diversos momentos. Para mim, quando a gente chega nesse ponto de experiência, de customer experience, é um golaço. É a experiência invisível, né? Que ela tá ali, mas você nem sente de tão fluida que é, né? Exatamente. Boa. Entrando aqui já no nosso tema, né? O título aqui do nosso painel aqui é liderar um hotel e criar histórias que as pessoas não querem viver. Aliás, que as pessoas querem viver, desculpa, tira esse não aí. Elas querem viver. Na prática, Rony, o que significa para vocês? Olha, é um pouquinho disso do que eu mencionei antes, né? E de novo, eu vou para os cenários. A gente trabalha. Eu amo hotelaria, né? Eu falo de hotelaria, eu falo de cliente, de serviço, com um brilho no olho mesmo. Assim, espero que vocês consigam ver pela câmera o brilho no olho, porque ele é genuíno. E é realmente isso. A gente tem hoje, eu tô na marca Pullman já há muito tempo, né? Mas o Pullman ele trabalha de uma forma um pouco mais próxima do cliente do que outras grandes marcas mais tradicionais. Quando a gente fala de se aproximar do cliente, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado de não ultrapassar algumas barreiras, alguns limites. Vai muito da percepção de como é que a gente consegue sentir essa abertura, se tem abertura ou se não tem. Mas quando a gente consegue trabalhar uma marca, estar num espaço, ter uma liderança que estimula esse tipo de contato, no final, você consegue se adaptar para o que o cliente precisa. Então, a pergunta tá no lugar onde as pessoas, lugar onde as pessoas querem viver, né? Lugar onde as pessoas querem estar. As pessoas têm objetivos diferentes, né?
Cada família tem um gosto, se eu tô com família eu tô de um jeito, se eu tô sozinho eu tô de um jeito, se eu tô com a minha esposa eu tenho outros objetivos. Quando a gente consegue ter uma cultura bem formada, respeitando os limites, dando autonomia, criando equipes fortes, com boas bases de liderança, com bons exemplos, realmente estimulando a autonomia, essa equipe, porque a gente não é 100% presente nas interações com 500 hóspedes todo dia, essas equipes vão ter um bom nível para conseguir adaptar essa experiência e criar uma experiência diferente para cada gosto que está visitando a gente. Eu, em outras unidades, até por onde eu já passei, até por uma questão de problemas da equipe entender o que é autonomia, porque autonomia é muito vago. Quando você fala, não, eu dou autonomia para vocês atenderem de uma forma diferente, o que é diferente? Eu dou autonomia para vocês fazerem o olho do hóspede brilhar. Tá bom, o que é o olho do hóspede brilhar? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Aí a gente criou a carta de autonomia. Então, tem horas que você tem que desenhar, então vamos desenhar. Recepção. Qual que seria a carta de autonomia da recepção? Recepção, você pode fazer o check-in desse hóspede quando você estiver tranquilo, sentado no bar do hotel, oferecer um drink, tomar um café com o hóspede, estabelecer uma conversa e fazer um check-in. Você pode fazer o check-out numa região diferente, você pode oferecer um atendimento no apartamento do hóspede, e você escreve, você lista. A partir do momento que você lista, fica mais palpável, mais tangível para aquele cliente, para aquele recepcionista agir daquela forma sem ter medo de como é que ele vai ser visto, porque também tem isso. Então, pô, a recepção tem autonomia, mas vamos falar da vida real. Aí o recepcionista sai de trás do balcão, vai lá no café do hotel, no bar do hotel e pede para o garçom dizer, você pode servir, por favor, um dry martini para esse hóspede, um café para mim, a gente vai fazer o check-in aqui. O garçom vai olhar e falar, o que esse cara está fazendo aqui? Ele é recepcionista, né? A partir do momento que você bota essa carta de autonomia, você fala para ele e você fala para o rapaz do bar, ele pode fazer isso, eu estou pedindo para ele fazer isso, eu estou estimulando a ele fazer isso. Cara, e o cliente do outro lado, que não sabe de nada do que aconteceu no bastidor, é extremamente impactado. Sim. Fala, cara, que bacana, tipo, pô, me ofereceu um drink, estou fazendo um check-in aqui, esquece fila, estou sentado num lugar bacana, e você desenvolve. Estou dando um exemplo, mas isso se desdobra para toda a operação. Carta de autonomia para camareira, né? A gente tem algumas meninas com muita atitude e que percebem sinais dentro do quarto, sei lá, um hóspede que está tomando um medicamento. Cara, você bota uma toalhinha, você bota uma garrafa de água a mais, você bota uma mensagenzinha de espero que você melhore, porque é um medicamento, você subentende que ele está precisando de alguma coisa. Carta de autonomia. E as pessoas vão se sentindo confortáveis e isso depois vai se desdobrando e não tem limite. Mas tem um pontapé inicial e para mim é isso, né? Tangibilizar e criar alguma coisa. É criar um procedimento que depois vira uma cultura. Boa, já tem 2 comentários aqui, ó. A Silvia falou que o check-in dela pode ser com dry martini. Perfeito. Sempre bem-vindo. Com um bom hoteleiro, eu vou dizer, você é sempre muito bem-vindo, Silvia. E o Wellington falou, estabelecer os guarda-reio da operação é fundamental. Parabéns, baita sacada. Isso aí. E, Rony, pegando um gancho aí da sua fala, que você falou muito da questão de adaptar, né? Eu acho que, pela minha percepção na hotelaria, adaptar é super necessário, né? Porque, assim, às vezes você tem uma família que está chegando de férias, então é outro momento da vida, é um grau de emoção diferente de uma pessoa que está chegando a trabalho. Pessoa que só está de passagem. Então, assim, você não... naquele primeiro contato, você ainda não sabe, obviamente, você consegue ter uma leitura ali, mas você não sabe exatamente qual que é o momento de vida daquela pessoa, daquele hóspede que está chegando, e quem está na recepção, o time ali, ele tem que ter esse olhar mais clínico e mais, cara, sniper ali, para entender, isso aqui é uma família, é um outro momento, talvez passaram um ano planejando aquele momento para estar ali, né? Como vocês trabalham essa questão também, né, de ter esse olhar, existe treinamento para ter esse olhar mais clínico? Como que é isso na prática? Existe sim, e a gente dá alguns exemplos. Isso, a sua pergunta me traz, e é bom, uns flashes vão aparecendo, né? A gente usa um videozinho que marca muito, ele é muito impactante, mas ele é pesado em treinamentos, principalmente de recepção e equipes de atendimento. Eu não vou me lembrar bem o nome do vídeo, depois eu posso até compartilhar com o Bruno manda para a comunidade, para todo mundo, mas ele mostra realmente os bastidores de uma equipe de hotelaria atendendo situações diferentes e um narrador ele vai dizendo o que na cabeça do recepcionista está passando. Então, pô, tô atendendo um cara, pô, cara grosso,
Cara, o cara tá super sério, cara, eu tô aqui sorrindo e ele não responde com um sorriso. E aí, do outro lado, tem a voz falando na cabeça desse senhor que está sendo atendido. Pô, acabei de perder um parente, tô saindo de um momento muito difícil de dentro do hospital e tal, e tô indo para cá, tudo que eu quero é um quarto. É isso, duas realidades diferentes, um querendo ser bem atendido, um querendo atender bem, e o outro, cara, passando por uma situação, se ele puder só subir para o quarto, seria a coisa mais rápida a se fazer. Um casal vindo de um casamento, uma família saindo de uma comemoração de aniversário. Então, a gente bota um videozinho desse para dizer, olha, não julgue o outro lado, porque a gente nunca sabe o que está dentro daquela cabeça, dentro daquela história. Então, a gente tem que fazer o melhor e tentar absorver isso de forma sutil, sem ser invasivo, mas vamos sempre dar o benefício da dúvida de dizer, pô, é uma atitude grosseira? Eu não vou julgar isso, eu vou fazer o meu melhor, porque eu não sei o que está por trás dessa atitude grosseira. Consigo ajudar com isso? Ótimo. Não vou pegar pilha nisso, não vou jogar lenha nessa fogueira, porque não é o caminho, não é o que a gente se propõe a fazer. Acho que quem trabalha com serviço tem que ter isso sempre, assim. Cara, eu tô aberto aqui, é uma porta aberta, eu tenho que estar com o coração aberto também para tentar ajudar outras histórias que vão passar por mim. E a gente passa esse vídeo, eu participo de algumas apresentações, faço alguns treinamentos com eles, e dou alguns relatos e falo de algumas situações que eu já vivi como hóspede e como atendente, e isso vai formando um pouquinho. Então, pô, pega leve, entenda, tenha essa sua percepção bem aguçada, porque isso pode ajudar alguém do outro lado e pode evitar um problema ainda maior, né? Sim. É uma tentativa de quebrar algumas barreiras, né? Então, assim, você, naquele primeiro contato, às vezes, cada um com o seu julgamento, cada um com suas verdades, digamos assim, e às vezes, talvez, ali num sorriso, não oferecer um café na mesa ali para fazer o check-in, vai tirando essas máscaras, digamos assim, essas barreiras, e vai deixando o ambiente mais leve, e aí o pessoal vai se soltando, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode conduzir, né? A gente deve, na maioria das vezes, tentar conduzir esse atendimento, mas também respeitar se não der para conduzir para lugar nenhum. E aí é fazer o básico, é dar 2 passinhos para trás e falar: cartão de crédito, nome, documento, esse é o apartamento, se precisar de alguma coisa, diz tal, esse é o nosso site, entra no nosso link, muito obrigado, tenha uma ótima estada, acabou. Esquece padrão, procedimento, entenda o outro lado, você tem ali uma batelada, e a gente sabe que a gente trabalha com alguns brand markers, assim, né? Você tem que passar por algumas fraseologias, tem que entregar alguma coisa, tem que falar disso. Se o outro lado não está pronto para receber, ou você sentiu isso, respeita e deixa isso para o próximo cliente. O soft skill da recepção e do time, tem que estar lá em cima, né? Para conseguir. Precisa, né? Porque senão a gente se vê levado por uma porção de necessidades sei lá, de processos, de procedimentos, e se a gente não tiver essa leitura, fica chato, fica ruim. Aí vamos falar de RPS depois, vamos entender o impacto disso na percepção geral. A gente falou logo no comecinho, né? Se tudo flui bem, se tudo flui naturalmente, cara, é uma delícia. Mas se você se vê travado numa situação ou travado num processo, é a pior sensação do mundo. Legal. Ó, mais um comentário aqui da Silvia. O julgamento que o cérebro faz, tentando ou achando que vai prever o que tem na mente da pessoa. Já mandou mais uma aqui. Presença intencional. Eu acredito que quando tem presença, a gente tende a perceber com mais facilidade conseguir definir o melhor caminho de condução com o cliente, né? Bom, ouvi isso da Silvia, né? A Silvia é mestre nisso, né? A Silvia dá aula disso, né? Eu já fui aluno da Silvia. Então é bacana ouvir ela comentando aqui. Um beijo, Silvia. Boa. Alan, vai lá. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rony. Rony é meu vizinho. Estamos a um quarteirão aqui. Te espero para um café, então, Arlon. Tô aqui. Pode deixar, Rony. Aterrissando um pouco mais para o nosso dia a dia aqui do público de CX, estou curioso para ver aí como é que o Puma coleta esse feedback dos clientes, sejam eles formais ou informais, e por que e como isso é trabalhado, né, essa informação, para impactar esse procedimento, como você disse, que depois vira uma cultura. Então, estou curioso para entender um pouco mais esse dia a dia. A gente na hotelaria é muito conhecido pelos processos e pelos procedimentos para tudo fluir bem, né? E a gente tem aqui, já há muitos anos, implantado a cultura do briefing departamental, né? De manhã, todo departamento, antes de virar, então a recepção tem 3 turnos, um às 7, um às 15 e um às 23.
às 7, às 15, às 23, tem um pequeno briefing, 10, 15 minutinhos, onde a equipe que está saindo passa para a equipe que está assumindo, um breve relato do que aconteceu, e nesses momentos, seja na recepção, no briefing da recepção, seja no briefing da cozinha, seja no briefing da controladoria, a gente tem um caderno de operações, que a gente chama de operação padrão, que é o padrão de atendimento, onde além do que aconteceu no dia, a gente tem algumas pílulas do que a marca defende, do que a gente precisa entregar para o cliente em termos de padrão de procedimento, de serviço. Você divide isso, Arlon, em 365 dias por ano, fazendo mini treinamentos de 15 minutos todos os dias. Quando você termina 6 meses, quando você termina um ano, você tem uma equipe inteira treinada e elas nem perceberam que foram treinadas, né? Para mim é isso, faz parte do dia, entrou na rotina, é que nem exercício, né, Bruno? Você vai fazendo, é que nem escovar o dente. Você sabe quantas vezes você escovou o dente na última semana? Você não sabe, mas você escovou o dente todos os dias e você está com os dentes limpos. É isso, treinar todo dia de forma religiosamente respeitada, no mesmo tempo, no mesmo momento, com conteúdo interessante, que também se você colocar a baboseira lá, colocar besteira no briefing, aí você perde credibilidade, aí você perde audiência, aí as pessoas começam a desacreditar, não, tô fazendo isso, eu já sei que ali é sempre a mesma coisa. Cair nessa é um buraco que você não sai mais. E a gente aqui tem um departamento de CX, né? Eu tenho uma coordenadora de Customer Experience no hotel. Além da coordenadora, o gerente de recepção e hospedagem são os principais gerentes diretos dessa área, e essa área está carregada dentro da gerência geral. Então, a gente tem reportes semanais, a gente tem encontros mensais, e a gente tem treinamentos ministrados por essa coordenadora de CX. Ela que cuida para a gente desse primeiro filtro de TripAdvisor, de ferramentas internas de reviews, um contato especial com o cliente. Depois da CX, eu tenho a nossa Guest Relation. Então, eu tenho CX, eu tenho Guest Relation e eu tenho equipe de recepção. A recepção, vamos dizer assim, e com todo respeito à recepção, vai fazer o básico, vai fazer o atendimento, vai fazer o que se espera. CX e Guest Relation vão fazer o que o hóspede não espera, né? Vão ali com pitadinhas de inesperados, de pesquisa, de detalhe, para entender se o hóspede já veio, se ele já passou em algum outro hotel da marca, se teve alguma situação, se a gente pode melhorar, se pode ajudar. Então, aí a gente vai dando pitadinhas de inesperado para conseguir dar uma conquistada ainda mais nesse cliente. Esses relatórios que CX e Guest Relation fazem, diários e semanais e tudo mais, são desdobrados nos briefings gerenciais. Todo dia no meu briefing gerencial, às 9h30 da manhã, eu e todos os gerentes dos departamentos. É um briefing de 20 minutos, no máximo, mas cada departamento tem lá 2 minutinhos. O departamento de Guest Relation, de CX, representado ou pela coordenadora de CX ou pelo próprio gerente da recepção, vai dar para a gente os relatos de ontem, de tudo que aconteceu ontem. Olha, a gente teve aqui 30 avaliações, 19 delas foram muito boas, as intermediárias ali, 2, 3 foram intermediárias, e o restante foram de avaliações negativas. A gente se debruça nas avaliações negativas. Pode ser um atraso de pedido de quarto, pode ser uma demora no check-in ou no check-out, aí a gente vai entrar um pouco mais, mergulhar um pouco mais fundo, para entender onde a gente consegue atuar, mas é diário. Muito bom, obrigado, Rony. Imagina, é um prazer. Uau. E te espero para o café aqui, o convite é real, hein? Mais um comentário aqui da Gabriele. Excelente que você já tem essa, acho que vivência da recepção, né? Porque muitas vezes os gestores não conhecem, não acompanham o dia a dia do operacional. E aí tem um gap enorme ali, né? Não sabe como que é o dia a dia, né? Acho que deveria ser o normal. A gente entende que às vezes não acontece assim, mas deveria ser o normal mesmo. Você começar para conseguir colocar o maior número de informação e de vivência na bagagem, passar por isso, né? Eu acho que isso ajuda tanto no entendimento para chegar no que o hóspede precisa, quanto no principal, que para mim vem até antes, no que a equipe precisa, né? As ferramentas que a gente precisa dar para a equipe, os tombos que eu levei na minha época sendo recepcionista e as frustrações que eu tinha, eu tenho que me atentar para não repetir isso numa equipe que hoje é comandada por mim. Como é que eu consigo fazer direitinho, dar as ferramentas corretas, munir eles de treinamentos, de ferramentas, para que eles consigam ter um ambiente perfeito para aí sim eles atenderem, né? Eu acho que não dá para a gente exigir excelência da equipe com o cliente se a gente não for excelente com a equipe.
Esse é o passo principal. Eu sempre que eu assumo uma unidade, eu assumo um hotel, eu primeiro olho, isso é real, assim, eu olho sempre o backstage, como é que está o refeitório do hotel, o restaurante interno do hotel, como é que estão os vestiários, os lockers que a gente disponibiliza, a entrada e a saída dos colaboradores, o plano deles, se está funcionando, se não está, se tem reclamação. Esse é o básico que a gente tem que entregar. Se a gente for incrível, cara, aí sim você pode pedir excelência, porque você está sendo excelente com eles. Tem propriedades que o hotel é lindo, o lobby é lindo, o restaurante é lindo, e aí você tem a porta que desce para o nosso subsolo. E é quase que uma volta no tempo, né? Aí você tem sujeira, você tem falta de limpeza, você tem falta de equipamento, e por mais que você defenda uma gestão bacana, uma cultura, se você não entrega e não mostra, tudo isso cai por terra, a credibilidade vai embora. Então, meu primeiro passo em qualquer empreendimento que eu assumo é primeiro e é real mesmo, assim, convido a quem quiser visitar o hotel e visitar as áreas que a gente tem nos hotéis. Cara, o pessoal fica realmente impressionado. Os maiores elogios que a gente tem aqui de colaboradores são 220, cara, a qualidade do vestiário, a qualidade dos produtos que a gente serve, a toalha que a gente entrega, a alimentação que a gente tem, café da manhã, almoço, jantar e ceia para a equipe da madrugada, é realmente de respeito, de qualidade, porque a gente vai pedir do outro lado para eles atenderem assim também. Ó, a gente pode já fazer aqui um combinado em público aqui, a gente organizar uma visita aí. Visita técnica, total. A gente recebe muito. A gente fez há pouco tempo atrás agora com o Senac. A gente recebeu todos os alunos de hotelaria, de um curso de hotelaria do Senac. Foi uma delícia, o pessoal adorou. Boa, então vamos organizar isso. Vamos. Ó, você está com um olhar tão clínico para começar a entender a necessidade das pessoas que você antecipou a minha pergunta, que eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Como essa questão da cultura, né? Como formar a equipe, né, para que sejam guardiões da experiência quando você não está presente. Mas acho que você já passou tudo aí, já explicou assim, em detalhes. Não, e até complementando, falando em cultura, Bruno, a gente precisa ser genuíno mesmo, né? Eu falo, eu estou muito presente nas operações, eu estou muito presente nas áreas internas, externas, eu estou muito presente com o cliente. Eu sou extremamente respeitoso, extremamente profissional, extremamente preciso com o cliente e preciso ser também com a minha equipe, porque senão é fake, né? Eu falo, eu boto a fantasia de hoteleiro, eu sou uma pessoa. Quando eu estou ali por trás das cortinas, eu sou outra. Isso vai enfraquecendo e enfraquece cultura também. Eu acho que tanto a minha posição, a posição de gerentes, então no meu corpo gerencial aqui, eu estou como gerente geral dessa unidade, e eu tenho 12 gerentes, um para cada departamento do hotel. Cada um dos 12 gerentes, a maioria deles tem um segundo em comando também. Essas posições de liderança, eu acho que devem representar uma unidade. Eu falo isso muito para o meu time. A gente tem que ser conhecido como um comitê executivo, que é como se chama aqui o COMEX, né? O comitê executivo do hotel, precisa representar uma unidade. Ou é um comitê que respeita, é um comitê que acolhe, é um comitê que participa, porque não pode ter metade. Ah, não, metade desse comitê respeita, a outra metade não respeita. Ah, não, metade desse comitê acolhe e é participativo, e a outra metade é cara fechada, é snob, é egocêntrico. Não pode. A gente precisa respeitar e precisa respeitar e tentar formar essa unidade. Formou essa unidade, eu acho que essa cultura, ela cascateia para baixo com bastante força. União entre os departamentos, porque o que mais se tem em alguns hotéis aquela famosa rixa, e até negativa, de recepção com governança com manutenção, cozinha com almoxarifado. Cara, tá todo mundo lutando pelo mesmo, né? Eu acho que se a gente tem essa unidade bem feita, bem construída, isso cascateia para baixo, chega até o balcão da recepção e o hóspede sente do outro lado. Porque no final do dia, né, o hóspede, para ele não importa se dá com a recepção, com a cozinha, com a governança, ele quer aquilo que ele espera, aquilo que foi prometido para ele como uma boa experiência, né? Joel, vai lá. Boa, tudo bem, Rony? Tudo bem, Joel, bom dia. Tudo ótimo. Bom, você falou um negócio que eu acredito muito, né? Nessa questão da experiência do cliente, está muito relacionado com a experiência do seu colaborador ali, né? Quanto que ele está insatisfeito com o dia a dia dele, e isso reflete lá no time de clientes ali.
Você comentou um pouco aí da liderança, da cultura, mas você tem um time específico para cuidar dessa experiência do cliente, do colaborador que olha só para isso, ou isso está em cada camada de liderança que você comentou ali? Como é que funciona isso e como é que você mede, como é que você acompanha isso? Eu sou o grande capitão desse negócio. Eu preciso ser, né, como gerente geral. Eu levanto a bandeira mais alto aqui, dizendo, cara, eu estou aqui para respeitar colaborador, para cuidar, para desenvolver, para estabelecer uma cultura de respeito, de formação. Eu faço aqui o onboarding com o pessoal que chega e todo mês a gente tem, o nosso turnover é muito grande, né, como é na maioria das empresas de hotelaria. Então a gente tem aí 15, 20 entradas de novos colaboradores todos os dias, todos os meses, né? E uma vez por mês a gente faz esse onboarding, né? A gente faz a integração, que a gente chama. E são 2 dias de teoria e vivência para eles entenderem onde é que eles estão aterrissando. Eu faço boa parte dessas interações, dessas integrações logo no início, falando um pouco disso. Cara, todo mundo precisa trabalhar. Eu acho que a gente tem contas para pagar, a gente tem nossos objetivos, tem nossos sonhos. A gente oferece aqui um lugar de respeito, um lugar de desenvolvimento, um lugar de crescimento. Cara, se dá para trabalhar tendo tudo isso, sendo bem tratado, conseguindo um ambiente saudável, bacana, divertido muitas vezes, cara, melhor ainda. Precisa ser assim, né? Não dá para ser a ferro e fogo. Tem muitas companhias que é faca no dente, é grito, é guerra. Cara, não tem guerra. Tá todo mundo aqui trabalhando num clima bacana, uma corrente do bem aqui que tem objetivos, né? Tem objetivos, tem meta, tem padrão, tem uma série de coisas. Mas, cara, vamos fazer isso de uma forma construtiva e bacana, que a gente chega mais longe, né? Estruturalmente, Joel, não existe esse departamento de cuidar das pessoas internas. O que tem é o nosso antigo RH, que hoje chama Pessoas e Cultura. Na COR, o Departamento de Recursos Humanos chama Pessoas e Cultura, o nosso P&C, né? Não é RH, chama P&C. O Departamento de Pessoas e Culturas, por si só, já é isso. É o departamento de acolhimento, não pode ser só colher documento, fazer o registro e te dar uma carteira de trabalho assinada. Não. Precisa ser o departamento que vai falar da nossa trilha de desenvolvimento. A gente tem aqui os objetivos anuais, que é o nosso Learn Pathway, né? A nossa trilha de desenvolvimento, que vai de janeiro a dezembro, dividido por departamentos. Cada líder ou cada escala tem um determinado direcionamento, tem um drive que vai te levar para um lado ou para o outro, mas você tem essas questões que formam e que treinam skills. Esse departamento que você citou de como é que a gente cuida das pessoas, da experiência das pessoas, te digo, minimamente, a gerente de P&C e o gerente de operações. Mas eu coloco o meu comitê inteiro sempre muito envolvido nisso, porque às vezes estou eu, a gerente de P&C e o gerente de operações, tentando tratar da qualidade do nosso refeitório, do nosso restaurante de colaboradores, que recentemente a gente fez uma guinada, que os melhores reviews que a gente tem internos são relacionados à comida do nosso refeitório. Porque a gente fez o quê? A gente tinha 2 auxiliares de cozinha. Eu estou aprofundando um pouco mais para dizer como é que a gente chega na experiência do colaborador. A gente tinha 2 auxiliares de cozinha que trabalhavam 2 de manhã e 2 de tarde para fazer a refeição para toda essa galera de 220, mas você tem um certo nível de entrega, você tem um certo nível até de conhecimento. A gente falou, cara, a gente trabalha num hotel gigante, o restaurante que mais atende refeições na nossa unidade não é o restaurante do lobby, não é o nosso room service, é o nosso restaurante interno. São 220 pessoas de manhã, são 100 e tantas de tarde, são mais 30 à noite. Então, é um giro gigante. O que a gente vai fazer? Vamos contratar um cozinheiro, um chefe de cozinha, para fazer a refeição dos nossos colaboradores. Cara, isso foi visto de uma forma tão absurda, e a gente não está falando de um salário astronômico, a gente está falando de uma adaptação, de reconhecer um profissional, colocar o profissional no lugar certo, que vai atender outros 200 profissionais todo dia. Se você coloca de qualquer forma, só preciso fazer o famoso arroz com feijão, você vai ter uma nota 5, 6. Se você bota um chefe de cozinha, um cara que tem amor no que está fazendo, um cara que entrega detalhe para quem está sentando ali, cara, é o mesmo garçom que vai comer uma comida incrível e vai servir uma comida incrível minutos depois. Você não pode ter um gap muito alto, você não pode fazer uma besteira, algo simples aqui, porque ele vai ver o outro lado, ele vai entender como é que a gente tem que cuidar do cliente, ele vai sentir cada vez mais próximo. E a gente fez deu um super acerto aqui, trazendo o Coutinho, que é o nosso super chefe de cozinha do nosso restaurante interno aqui. O Coutinho é amado aqui entre todos, porque cuida de todo mundo todos os dias. Sensacional, Rony. Obrigado aí. Boa, obrigado a você, Joel. E, Rony, isso conecta muito com a mensagem que o Wellington deixou aqui, que é
É muito parecido com a visão de gestor de facility, né? No fim das contas, o seu cliente é todo mundo, né? Então, até você falou Exatamente. aquela história, né, da excelência. Você espera que o seu time entregue excelência para o seu hóspede e você precisa entregar, o hotel precisa entregar excelência para esse time também, para que ele possa estar feliz e poder seguir no mesmo padrão, né? Exatamente. Se a gente fizer por outro caminho, vai dar errado, Bruno, e vai ficar raso, né? Eu acho que se é aprofundado, se é genuíno e se é realmente cultural, se você defende aquilo, eu acho que as pessoas compram naturalmente a ideia e você tem cada vez mais pessoas do lado de cá defendendo que isso está certo, que esse é o caminho. Isso é infalível. Sim, não, concordo. E, Rony, vem cá, todo esse ano, né, de experiência na hotelaria, qual foi o maior aprendizado que você teve aí em todos esses anos que, cara, que nenhum curso hoje você fizer não vai te ensinar isso? Cara, olha, a gente precisa, cara, ouvir muito, a gente precisa estar muito aberto. Às vezes a resposta está na nossa cara e a gente não vê. Eu acho que liderar equipes grandes, já liderei hotéis de 350, 300, hoje 240, 220 pessoas aqui no hotel. É muito fácil você vestir a roupa de, pô, eu tenho a cadeira de número 1 do hotel, a decisão está na minha mão, vou tomar a decisão que eu acho melhor, sem pedir ajuda, ou sem assumir que não sabe, ou sem levantar a mão e falar, eu estou inseguro. Cara, é fácil você ir por esse caminho, mas é o mais doloroso, né? Eu, sei lá, tendo bastante tempo de hotelaria e já tendo tropeçado bastante, seja liderando uma equipe de 20 recepcionistas ou liderando hotéis de 350 pessoas, a gente precisa estar muito atento e com o ouvido muito aguçado. E na maioria das vezes, ouvir, e quando a questão, a escuta é ativa e é importante, fazer alguma coisa com isso, porque também ouvir, botar na gaveta e não fazer nada com isso, amanhã ou depois isso vai depor contra você, né? Isso vai te colocar numa enrascada e vai te colocar numa posição de o líder que não faz nada. Ele sabe o que tem que fazer, ele tem o caminho, ele não faz nada, né? Eu acho que é isso, Bruno. Eu aprendi a ouvir muito, eu aprendi a ser muito seletivo também nessa minha escuta e principalmente fazer muita coisa com o que eu escuto. Dados sem ação ou dados sem análise, eles não são nada. Você tem que analisar, e principalmente no final, você tem que fazer alguma coisa. Boa. E acho que está dentro dos princípios básicos de CX, né? Escuta, se colocar no lugar do outro e tomar ação, né? É isso. Eu não tinha visto essa introdução, mas coube perfeitamente. Vamos lá. Cara, Rony, eu sei que no passado, né, que em algumas conversas nossas, você tinha comentado de um case que vocês têm aí, que é o táxi do Rony, né? E eu já vi também em algumas apresentações. Cara, conta um pouquinho, explica o que é o táxi do Rony aí. Cara, é um plágio, né? É um plágio. Eu posso ser processado pelo Luciano Huck, o saudoso Gugu Liberato, que já nos deixou, mas é mais ou menos isso. Quem é da época sabe do que eu estou falando, né? Lembra do táxi do Gugu, do táxi do Luciano Huck e tudo mais? Tinha um da Angélica também, né? Oi? Tinha um da Angélica também. Da Angélica é a música, né? Da Angélica é a música dela, que inclusive é o fundo musical do nosso quadro aqui. Bom, vamos lá. Nessa ânsia, Bruno, de sempre fazer algo diferente para o colaborador e tentar fazer o colaborador se sentir especial, há alguns anos atrás, acho que uns 7, 8 anos atrás, nem começou com táxi, essa brincadeira que depois virou um quadro super sério. Meu objetivo, como gerente geral, era aproximar esses 12 gerentes que eu falei para vocês que existem no meu corpo gerencial, de todo um time de 200, 300 colaboradores. Como é que eu aproximo e eu explico que esse gerente de recepção é bacana, é legal, conto a história dele, esse chefe de cozinha ou essa gerente de vendas tem uma história bacana, ela também respeita, ela também estudou, ela também passou por onde você está passando. O início de tudo isso foi assim, né? Foi o primeiro passo. Como é que a gente faz isso? A gente, na hotelaria, tem uma reunião mensal, a reunião geral. Botamos todo mundo numa sala, a gente fala de KPIs, a gente fala de números, a gente fala de objetivo, vai falar de RPS.
traz experiências de clientes, divide o que aconteceu nos últimos meses, e a gente divide isso com a equipe inteira. No meio disso, a gente tinha um quadro de 30 minutos que aí chamava De Frente com o Rony. E aí eu vou trazer outro plágio. Você lembra da Maria, Gabi, Gabriela, que fazia perguntas e respostas? Era isso, era De Frente com o Rony. Eu estava numa reunião geral, não avisava nada para ninguém, caminhava entre as fileiras de cadeiras e tudo mais, e pegava na mão do gerente da recepção e falava, vem cá, hoje o quadro é com você, De Frente com o Rony, senta lá na frente. Aí sentava na frente do palco, tinha 2 poltronas, 2 canequinhas com água, tipo o Jô Soares para cada um, um microfone para cada um, e aí eu já estava totalmente preparado, tendo vasculhado a vida desse gerente, como por exemplo, né, e falava um pouco, pô, onde você estudou, o que você fez, por onde você trabalhou, me conta aí um caso diferente, me fala de uma diversão, fala do seu hobby, fala da família. Cara, isso começou a ganhar um corpo tão bacana, que a gente rodou todos os 12 gerentes, a gente apresentou cada um deles, e aí sai um gerente, entra outro, a gente fazia de novo. Teve um momento que a gente falou, pô, terminou o ano, a gente rodou os 12 gerentes, cara, foi um sucessaço, porque começava a vir pergunta da plateia, que são os colaboradores, então vinha a cozinheira perguntando para a gerente de marketing, o recepcionista perguntando para o chefe de cozinha, sabe? E virou um negócio bem bacana, e totalmente fluido, assim, orgânico. Geramos tudo, a gente falou, cara, como é que a gente continua nisso, porque deu super certo, terminamos de contar a história dos gerentes, a gente precisava contar a história dos colaboradores. Vamos pegar o famoso funcionário do mês, né? Quem que foi um destaque legal? Ah, foi o Francisco, ali do almoxarifado. Cara, beleza, vamos falar com o chefe do Francisco, vamos entender um pouquinho da história dele, vamos tentar vasculhar um pouquinho, vamos fazer alguma coisa e vamos fazer um táxi com ele. O que é o táxi do Rony? A gente bota uma câmera GoPro na frente do meu carro e uma câmera atrás. A gente sabe o horário que o Francisco está indo para o ponto de ônibus para ir para casa. Na saída do hotel, em vez de ir para o ponto, ele vai dar de cara com o carro. A gente falou, opa, peraí, Francisco, hoje você não vai de ônibus, hoje eu vou te levar para casa. E no caminho, te levando para casa, eu vou fazer uma brincadeira de perguntas e respostas com você aqui. A gente quer te conhecer melhor. Você topa? Cara, 100% de aceitação até agora. E aí todo mundo entra. Cara, já fiz viagens de 40 minutos, já fiz viagens de 2 horas e 40, assim, sabe? Cara, vamos levar até em casa. E nesse trajeto, como eu te disse, vou eu, meu gerente de operações, e a gente está com as fichas, a gente sabe ali o bastidor daquele colaborador. Mas, cara, começa a brotar tanta coisa diferente que a gente nem imaginava, e depois a gente pega todo esse material, você imagina, um material de 2 horas, gravados no carro, 2 câmeras, com áudio, com som, com tudo instalado no carro. A gente pega esse material, manda para uma empresa de áudio e vídeo que trabalha aqui com hotel, eles editam tudo isso, a gente reduz para 15 minutos dos principais tópicos e jogamos essa edição, esse material que parece mesmo um programa de TV, tem vinheta, tem patrocinador, cara, a gente faz uma festa. Na reunião geral. E aí bota na reunião geral 220 pessoas assistindo, essa pessoa vira uma estrela, né? Sim. Cara, o cara vira o pop do hotel durante um mês, até o próximo convidado do táxi sentar no táxi de novo e aí contar outra história. A gente está fazendo isso já há mais ou menos, eu estava contando aqui, de 7 a 8 anos que a gente tem essa ação. Muito tempo. Já em outros hotéis também. Eu estou agora no Puma Ibirapuera, mas fazia isso há muitos anos no Puma Vila Olímpia, por onde eu passei antes. Cara, é sucesso. O pessoal fica... E vira uma disputa interna para saber quem que vai ser o táxi do mês que vem. Quem que vai ser o que vai ser surpreendido com o táxi do mês que vem. E tudo começou com uma ação de CX interna, né? Cara, a gente precisa contar histórias diferentes, precisa fazer essas pessoas se sentirem especiais. Nada melhor do que botar o GG lá, perguntando para ele, desvendando um pouco mais da história dele. Então, deu muito certo. E eu imagino que isso une muito o time, né? Porque, assim, você está conhecendo a história das pessoas por trás, né? Que nem a gente começa aqui, quem é o Rony além do crachá, né? Então, você começa... Cara, entender afinidades, hobbies, de pessoas que talvez você nem ia ter nenhum contato, porque está em outra área. Às vezes é um gerente supervisor, e o camareiro ali cara, muito distante dele e acaba unindo, né? Esse é o principal, né? O que a maioria das pessoas descobre, na verdade, a grande descoberta é... Eu falo isso muito na integração. A gente precisa ir um pouco além do crachá. Eu volto para a tua primeira pergunta. Porque se a gente deixar, Bruno, as pessoas se conhecem só pela cor do uniforme e pelo crachá que está aqui. Ah, a menina de azul ali é da recepção. O cara de branco é o cara da cozinha. O cara de azul escuro é o cara da manutenção. Cara, tem uma vida por trás disso. Quem quer esse vizinho nem sabe, né?
É isso. E aí, quando a gente bota esse quadro, cara, vira realmente é um passo para depois você conseguir estabelecer conversas mais profundas. Cara, você vai sentar do lado desse cara depois no nosso refeitório, você sabe um pouco da vida dele. Você tem algum ponto que, putz, eu me identifico nisso, cara, que legal, você também fez aquilo, você também foi para tal lugar, você é de tal lugar do Brasil. Vai criando um pouco mais de laço. Eu falo, cara, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se respeita, né? A gente precisa criar situações para as pessoas se conhecerem melhor, porque o respeito vem logo depois. Deixa de ser só o trabalho, né? Vira quase uma comunidade lá, porque você conhece isso. as pessoas, você sente, você pertence àquele lugar, né? É exatamente isso, Bruno. Esse senso de pertencimento, cara, nasce muito, cresce muito forte. Vira uma grande família, assim, a gente fala, vira uma questão que vai muito além do trabalho. É outro tipo de compromisso. Legal. Vai lá, Arlon. Sensacional, Rony, muito legal Boa. aí o táxi aí. Enfim, somando isso com outras coisas que você vem trazendo aqui, né, que precisa ser incrível para a equipe, para o colaborador, para então poder pedir excelência, e que, né, quando o Bruno perguntou sobre o que era CX, né, você falou sobre buscar que as interações sejam naturais e positivas aí para os hóspedes, para os clientes, né? Isso traz muito de algo que eu acredito, inclusive cada vez mais e para o futuro, que o principal skill é ser humano, né? E aí traz, eu acho que para a conversa, algo que está em todas as conversas, em todas as rodas, que é a questão da tecnologia, IA. E na hotelaria já faz um tempo que a gente vê várias coisas acontecendo, até alguns hotéis adotando, né, os robozinhos para fazer o check-in e tal. E eu queria saber, enfim, como o Pullman, como vocês vêm trabalhando, o que vocês veem aí, talvez de tendência, para a hotelaria, adoção de tecnologia e, né, a experiência do cliente, do hóspede. Como é que vocês estão fazendo esses links? É uma ótima pergunta, porque são mundos contraditórios aí, né? A gente defende o humano, defende o humano, defende o humano, e vem essa tecnologia querendo abocanhar um pedaço disso, e se você se deixar levar, você monta um hotel que o robô arruma a cama, o robô leva o pedido do quarto, o totem vai fazer sua chave, o check-in, você não precisa ter ninguém, assim. O segurança, você bota uma câmera, sensor, você bota um monte de coisa. A tecnologia, ela tem como, e é clichê também, né? Ela tem que servir para ajudar, ela tem que servir para, ela precisa ser um complemento. E no nosso caso, no nosso ramo também não é diferente. A gente tem que tentar ajudar, e a gente tem implementado totens de atendimento como uma opção. É como o nosso mercado que a gente vai. Pô, você tem lá 5 caixas, você tem o autoatendimento, você fala, acho que hoje eu vou no autoatendimento. Ah, não, hoje eu vou no caixa. Você pode escolher. Quando vira uma escolha, bacana. Quando você direciona e fala é a única opção, cuidado, porque você pode perder um momento interessante de interação e essa porta você não consegue abrir de novo. A gente introduz tecnologia em distribuição, em reservas, na parte digital, interação com clientes no quarto, com interação da televisão, com o PMS da recepção, uma mensagem de boas-vindas, uma mensagem importante para o hóspede, a escolha do menu de room service. Você pode ver no controle da televisão o menu do room service, escolher seu item e pedir. A gente hoje usa muito iFood. Por que a gente não ajuda o hóspede e faz isso também? Ótimo, ele consegue fazer isso na televisão. Se ele quiser pegar o telefone bonitinho e ligar para o cliente, a gente vai estar lá pronto para atender. Sendo uma opção, ele querendo ir por esse caminho, aí a gente tem que dar o melhor que a gente pode. Tem que funcionar bem, tem que ser rápido, para também você não virar refém da tecnologia que vai ter um gap no meio do caminho, né? Pô, tava tudo lindo, vira um problema depois no meio do caminho, isso vira uma péssima de uma experiência no final. Mas a gente tem usado bastante. Não dá, como eu disse no começo, para ficar refém disso, depender única e exclusivamente disso, porque senão a gente vai para um mundo um pouco mais frio e sem conexão. E não é o que a gente quer, não é para onde a gente está indo, não. Excelente, obrigado. Obrigado a você. O Wellington falou que ele é o cara do autoatendimento, deu risada. Mas fico muito feliz quando entro no quarto e tem uma carta de boas-vindas no quarto, mas gosto do check-in objetivo e direto. Não, e a carta de boas-vindas é feita a velha e boa maneira, manuscrita, assinada e personalizada. Nada de imprimir carta, não. Boa. E, Rony, cara, eu imagino que
você deve ter já visto de tudo, os bastidores aí da hotelaria, deve ter muita história engraçadas, histórias caóticas, histórias de todo tipo. Qual que mais te impactou aí nessa sua jornada aí que você possa contar para a gente? Seja positiva, seja negativa, enfim, a que mais teve impacto aí na sua vida? Cara, positiva eu já contei algumas, né? Vou falar de uma negativa. Não é negativa, né? Vamos falar de uma situação caótica, vai. A caótica pode ter sido positiva no final. Sei lá, eu já ouvi uma pergunta desse tipo algumas vezes e para mim a resposta é sempre a mesma. O caso é sempre o mesmo, né? Quando é caótico, ele te marca. Então, eu não ia demorar um segundo para pensar num caso que não fosse esse. Então, ele foi caótico mesmo, vocês vão acreditar. Eu era recepcionista, eu era auditor noturno de um hotel de aeroporto, né? Do Puma, em Guarulhos, lá perto do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E aí, eu não lembro onde era, porque eu estou falando de 2006, 2007, 2008, um grande vulcão, Europa, um vulcão gigante, não lembro onde era o vulcão, cinzas a mais de 20, 30 quilômetros de altura, fechou todos os aeroportos de lá e todas as conexões de todos os países também se perderam e todo mundo ficou ilhado, cada qual onde estava e teve que ficar, né? E eu estava nessa madrugada trabalhando e a gente recebeu um layover de companhia aérea, o segundo layover, o terceiro layover, o quarto, a gente não tinha mais quarto, não tinha mais equipe, não tinha mais nada, acabaram os quartos em São Paulo, Grande São Paulo, São José dos Campos, Baixada Santista, a gente estava mandando ônibus do aeroporto, porque a gente tinha muito contato com as companhias aéreas, para todos os lugares. Não tinha Campinas, não tinha vaga. Como de São José, interior de São Paulo, não tinha mais vaga em hotel. E aí, alguns ônibus de companhias aéreas estavam rodando alguns hotéis para tentar achar vaga, indo de porta em porta. Ônibus, isso foi um caos mesmo, a madrugada inteira. Os ônibus paravam na porta dos hotéis com 40 pessoas e falavam, eu tenho 10 vagas. Descem 10, fiquem 10 aqui. Para mais 2 ali no próximo hotel, fica 2. Chegou uma hora que tudo colapsou, e aí tinha um ônibus gigante de uma companhia aérea americana parada na porta do hotel, com 30 pessoas, mais ou menos 10 famílias, na recepção falou, a gente vai dormir no lobby, a gente não tem o que fazer, a gente já rodou 3 hotéis, esse é o 4º hotel, a gente vai ficar, nem que seja para dormir no chão, a gente vai ficar aqui. E você imagina, eu estou contando isso rapidamente, eu estou resumindo 8, 10 horas de trabalho numa madrugada insana. A gente falou, naquele hotel a gente tinha quase 400 apartamentos, todos eles ocupados. Mas algumas camas extras que a gente tem em áreas de back do hotel, para apartamentos duplos, triplos, então a gente tem as chamadas camas extras. O que a gente falou? A gente separou algumas famílias, das 10 que tinham lá, a gente falou, olha, a gente não tem quarto, a gente sabe que vocês estão cansados, deitados no lobby e tudo mais, tudo bem para vocês se a gente for para dentro de salas de evento, e para cada sala de evento a gente montar 3, 4 camas extras, de acordo com o tamanho da família de vocês. A gente botou o nome da família na placa da sala, que seria o nome de uma empresa, e hospedou essas famílias numa sala de evento com cama extra e um sanduichinho improvisado dentro da sala, fazendo o que a gente podia fazer com o que a gente tinha na mão. Foi caótico, foi absurdo, mas a gente foi muito elogiado por isso, porque as famílias no outro dia falaram assim, olha, era o que dava, a gente não tem nem do que reclamar, vocês não tinham quartos, em lugar nenhum de São Paulo tinham quartos, vocês conseguiram ajudar a gente com o que era possível. A gente ficou bem instalado, a gente se sentiu respeitado, a gente se sentiu seguro, e a gente conseguiu dormir 3, 4, 5 horas com a família num lugar bacana. Então, foi caótico, mas foi bacana. E é muita questão que você falou no começo, de adaptar, ser flexível, né? De entender a situação e falar, cara, que situação é essa que eu tenho de ferramentas aqui para resolver isso? Era exatamente isso. Né? E o que eu tenho é isso aqui, então isso aqui que dá para fazer, vamos fazer assim, né? E no final do dia, acho que a situação, como você falou, está tão caótica que qualquer coisa que você fizesse que é muito se colocar no lugar daquelas pessoas que estavam passando por ali já gera um baita impacto, porque você tem uma preocupação genuína de poder ajudar, né? De fazer alguma coisa, né? E simplesmente... entender o que eles passaram até chegar lá, né? Hã? Entender o que eles passaram até chegar lá, né? Porque foi uma jornada caótica até chegar lá. Eu era a ponta do iceberg ali. Se eu fosse mais um de negação ou de dizer a gente não tem mais o que fazer, era só mais um. Então a gente tentou fazer alguma coisa diferente, porque eles tinham passado por um bom bocado aquela noite. Se você, cara, fica aí no lobby, tá tudo bem, você já estaria, teoricamente, fazendo muito, né? Que você já está deixando, mas vocês foram além, né? Exatamente. Eu acho que é muito...
Acho que a experiência do cliente é muito esse olhar, né, da empatia, de se colocar no lugar do outro e de poder fazer algo diferenciado, né? Rony, a gente está quase no finalzinho aqui. Eu tenho uma última pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta também, a hora é agora. Vai lá, Rodrigo. Apareceu o Rodrigo ali. Oi, Rony, bom dia a todos. Sim, Rodrigo, bom dia. Bom dia. Você falou muito em tomar um cafezinho, né, no hotel. E eu trabalho com cafés especiais e muitos dos hotéis de luxo, qualquer tipo de hotel assim. Na hora do cafezinho, eles colocam aquele café tradicional. Então, tem marcas de luxo, hotéis que as diárias são mais de R$ 500, mas serve aquele café tradicional. Vocês têm essa experiência sensorial para diferenciar, para entregar para o cliente? A gente tem sim, Rodrigo, seja no café do lobby do hotel, ou seja no próprio café, que na maioria das vezes está incluso na diária, né? Não dá para ser, seja ele um café expresso, ou seja ele um café coado, um café de entrada no perfil que a gente está querendo, no segmento que a gente está atuando, né? É uma hotelaria premium, na maioria das vezes a gente flerta ali entre o premium e o luxo, suítes que vão a 5, 6, 7 mil reais a diária. Você não pode ter uma experiência minimizada quando a questão é um café, é um item básico, uma amenidade, né? Da amenidade do hotel, de todos os 348 quartos que são o L'Occitane, você não pode entrar em um cafezinho tradicional com gosto de queimado quando ele for tomar um café de manhã. Então, você tem que pensar nos mínimos detalhes, sim. Roupa de cama, a toalha do apartamento. Cara, o que você vai abraçar e tocar, o cliente vai ter a percepção, vai estar muito errado se você pecar nesse detalhe. Porque faz parte também essa experiência sensorial, né? Nossa, aquele cafezinho Sem dúvida. Uma ali é diferenciado, né? Obrigado. Sem dúvida. Com certeza. Obrigado você. Vai lá, Carla. Você está no mudo. Congelou. Acho que travou a Carla. Bom, se ela voltar aqui. Então, vai lá, Márcio. Rony, prazer. Oi, Márcio, prazer, bom dia. Bruno, valeu, obrigado por mais essa oportunidade. Cara, então, só o finalzinho aqui, ver se dá tempo de aproveitar. Você colocou bastante das coisas que acontecem, das dificuldades, das suas iniciativas, de experiência do colaborador. Cara, assim, se você tivesse que eleger agora um problema, aquele problema que você tem que lidar todo dia e que, se você não tomar cuidado, desanda toda a experiência do cliente, do modelo de negócio de vocês, que eu acho que é o grande problema, o grande desafio mesmo que tem. Pessoas, detalhes, o que é, na verdade? Olha, o turnover, como eu citei antes, ele é muito implacável também no nosso setor, né? O turnover na hotelaria, ele está acima de 45%, às vezes 50%. Quer dizer que todo ano você gira metade do hotel. Como é que você gira metade do hotel, acorda em janeiro do ano que vem, com uma equipe metade capacitada e metade não capacitada, tendo o objetivo de entregar a experiência do cliente na ponta? É o principal. Pessoas, estabelecer uma cultura interessante e que abrace para que essas pessoas queiram ficar, e treinar bem e o mais rapidamente para que a gente consiga, na ponta, ter a percepção do cliente que está tudo bem, né? Não importa que você troque de um recepcionista para outro, que você está trocando a cozinheira, mas o prato tem que ser da mesma forma, o atendimento tem que ser da mesma forma, a cama e o enxoval tem que ser montado direitinho. É o nosso principal gargalo. Acho que muitas indústrias dividem essa mesma dor, mas a gente tem essa questão da mão de obra treinada e de excelência para entregar na ponta, porque na maioria das vezes da camareira para supervisor e o hóspede entrou. Não tem um gerente, não tem uma equipe para supervisionar 348 quartos, que é a realidade daqui. Então, você precisa, na maioria das vezes, depender também da entrega e da autonomia que você deu para essa equipe. Treinar, confiar que eles vão fazer direitinho, porque na ponta depois o resultado vem, né? Mas é o principal, Marcelo, sem dúvida nenhuma. Belo desafio, sucesso aí. Obrigado. Obrigado, Márcio. Márcio,
Carla, tá por aí? Sim, caí Ó, aqui, gente. Desculpa, vocês estão me escutando? Estamos sim, vai Ouvimos lá. sim, Carla. Bom dia. Legal, bom dia. Bruno, tanto tempo, como vocês estão? Tudo bem. Entrei rapidinho aqui só para te parabenizar. Adorei a história do táxi aqui. Estou aqui em Santiago Obrigado. do Chile. Estava aqui 1 horinha de diferença de vocês. Estava saindo para trabalhar, saindo para o hotel. Quando eu vi o link, eu falei, não, vou esperar um pouquinho que essa conversa eu preciso escutar. Que Valeu, bacana, Carla. Helena também, ó. Obrigado. Que legal, Carla. Obrigado. Sim, imagina. E é isso, parabenizar, porque é justamente isso. A gente na hotelaria tem muita dificuldade de reter, né? Colaboradores aqui no Chile não é muito diferente. Já estou 11 anos fora do Brasil, mas eu tive 17 anos dentro da Accor. Comecei a trabalhar com a Vanessa, inclusive, Que legal, que legal. Não, e no tem call belos pumas. center. Há 1.000 anos atrás, a gente entrou no call center juntas. Que legal, que legal. Rony, a gente já te conhecia de cara, né? Porque a Cora, um grupo tão grande, de repente a gente conhece algumas pessoas, as pessoas não conhecem a gente. Mas é isso, parabéns aí pela ação, achei fantástica e certeza que tem gente que fica aí com você justamente para participar disso. E é isso, né? Onde a gente consegue conquistar o coraçãozinho dos colaboradores e criar valor, criar motivo para que a pessoa opte em ficar, né, na organização. Muito legal. Laços, né? Criar laços e mostrar que eles são importantes, que são especiais e que a gente os enxerga, né? Porque senão a gente deixa eles se sentem até invisíveis, né? A gente precisa criar fácil, né? isso. O pessoal da operação para ir para outro lugar é muito muito fácil, muito rápido. Exatamente. Oferecer. E tem muitas ofertas atrativas que de repente as pessoas simplesmente vão. E se não tem esse laço, né? Isso é o que normalmente você consegue segurar as pessoas. Exatamente isso. Exatamente isso. Obrigado, Carla. Que legal, gente. Agora eu vou, agora eu já estou casada aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, uma última pergunta aqui do Wellington para a gente fechar. Vamos lá. Sabemos que aquilo que não é medido não pode ser gerenciado de forma eficiente. Nesse contexto, eu gostaria de entender como o Rony estrutura a estratégia de mensuração da satisfação dos hóspedes. Como funciona o processo de coleta de CSAT e NPS, a estratégia segmentada de acordo com o perfil do hóspede, jornada ou tipo de experiência, ou utiliza uma pesquisa única e padronizada para toda a base. Além disso, como os resultados dessas pesquisas são utilizados para direcionar ações de melhoria e aumentar o engajamento dos clientes? Bom, é isso. A gente tem alguns canais que extraem os reviews, né? A gente tem o famoso TripAdvisor, a gente tem Google, a gente tem o Trustio, que é uma ferramenta interna para os reviews internos. Para quem não vai para Google, não vai para Trustio, não vai para TripAdvisor, vai via Trustio, que é o que você recebe no checkout, por e-mail. Esses dados, como eu mencionei, eles são analisados. A minha primeira linha de frente é a minha CX. A minha segunda linha é a minha Guest Relation. Minha terceira linha é o gerente da recepção. Se é algo simples, é um elogio, é alguma coisa bacana, aí volto para a autonomia. Eles têm autonomia para, de forma coerente, responder, dar esse primeiro atendimento e tudo mais, bota isso numa planilha e apresenta depois isso compilado para a gente, gestores, para entender o que aconteceu, seja muito bom ou seja muito ruim. Quando é negativo, essa primeira, segunda e terceira linhas de frente vão tentar agir, se a coisa é intermediária. Se precisa escalar para mim, algumas delas escalam para mim, a gente senta junto, comitêzinho de crise, tomamos as decisões e a gente faz o que tem que ser feito. Via de regra, como eu mencionei, a gente tem um board semanal para falar direto com a CX e tem uma reunião mensal para falar de CX. Então, isso é tratado diariamente por elas, semanalmente por mim e mensalmente por mim, junto com o meu corpo gerencial. Como eu mencionei, é CX do hotel inteiro, né? Então, é uma questão por demora de prato, não dá para a CX, para o gerente da recepção e para o gerente geral estar conversando sem envolver o chefe da cozinha, ou o gerente de alimentos e bebidas, ou a gerente de vendas, porque esse cliente que reclamou é de uma conta importante do hotel, e ela precisa estar ciente, porque depois essa reclamação volta, ela é acionada por uma Key Account Manager, e você não sabia. Então, a gente precisa cascatear, isso é bem definido, níveis 1, 2 e 3 de uma sensibilidade de review, quem cria e quem toma as primeiras, segundas e terceiras atitudes, e isso quando escala para a gente.
independente do cenário, tudo é mensurado e levado para a gente no fechamento mensal. Boa. Rony, cara, obrigado. Foi um bate-papo bem gostoso, sempre muito Eu também aprendizado. adorei. E vamos marcar essa visita técnica aí, hein? Já vou te mandar um WhatsApp Vamos. ficar te perturbando ali para a gente marcar essa data aí e fazer isso acontecer. Vamos marcar visita, vamos marcar um eventinho aqui com essa equipe, cara, que eu adorei também. Vamos marcar alguma coisa interessante para vocês conhecerem bastidores, conhecer parte social do hotel também. Cara, vai ser um baita de um prazer receber vocês, sem dúvida nenhuma. Não, isso é muito legal, a gente combina isso aí. Então, cara, obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí, por disponibilizar a sua agenda aí para a gente, e obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui. A gente vai editar, semana que vem já está no YouTube, eu compartilho com todos vocês. Cara, e é isso. Até a próxima. Obrigado demais, Bruno. Obrigado a todos, pessoal. Foi ótimo. Obrigado, Rony. Um abraço, pessoal. Participar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço. Bom dia para vocês.